aconteceu domingo no Pacaembu, aprender com os erros e corrigi-los para o início do Santos na Vila Belmiro. Quer dizer, o Santos que já estreou pela Libertadores, empatou com o Deportivo Táchira e agora volta a jogar na Vila Belmiro diante do Cerro Porteño, que é um adversário que não é um adversário que possa fazer frente ao Santos, mas é um time chato e é um time de tradição no futebol sul-americano. E essas notícias do Santos de hoje, aí como é que vocês viram? Eu vejo com bons olhos, Júnior Henrico. O Ganso, que faz muita falta ao meio campo do Santos, o Charles, que é um bom volante, fatalmente será titular do meio campo do Santos, e vamos ver quando que o Ganso pode voltar a vestir o manto sagrado do Santos, que está fazendo muita falta. Agora, o Santos tem que esquecer o clássico. O clássico já passou. O jogo é passado. Só tem que lembrar dos erros e procurar corrigi-los. Não fazer mais. A questão é realmente essa, né? O clássico já foi esquecido. O que não se esquece é que o Santos vai jogando mal. Né? E não foi só no clássico, foi na Libertadores também, diante do Deportivo Táchira. Né? O Santos não apresentou seu melhor futebol diante do Deportivo Táchira, novamente não apresentou seu melhor futebol diante do Corinthians. Perder um clássico é normal, ninguém tem obrigação de ganhar um clássico, são duas equipes fortes. Não, mas pela maneira que perdeu... Mas pela maneira que perdeu, não jogou bem, né? Não teve força ofensiva, não jogou com... Dependendo de um jogador só, de dois, no caso. Não teve criação, né? E aí o Ganso cada vez mais fazendo falta à equipe do Santos e o torcedor na expectativa de que o Ganso volte rapidamente à equipe do Santos, porque com o Robson é complicado, joga uma partida bem e 15 mal, né? Então é duro continuar com o Robson na armação dessa equipe. E talvez dê uma liberdade aí pro Charles, né? Que também está voltando pra equipe do Santos. Esse ano, diga-se de passagem, eu não vi uma partida boa do Charles, do Robson ainda. O Robson é o jogador tático, né? Ele tá ali para fazer a função de meia, né? Quando a equipe precisa desafogar uma bola da lateral, tem ele ali no meio, mas é complicado. Ele não está conseguindo fazer a criação, não está conseguindo dar velocidade e fazer a ligação do meio ao ataque, então realmente está um jogador ali no campo, né? Não é aquele jogador que faça uma diferença como faz o Ganso. Ninguém está cobrando que o Robson jogue como joga o Ganso, né? Mas é um jogador que está ali e só ali. Não consegue fazer um diferencial para a equipe do Santos. A derrota para o Corinthians, até onde pode ter pesado para esse time do Santos? Bom, a derrota pesa no quesito que a equipe não jogou bem, né? E não só no jogo contra o Corinthians. Diante do Deportivo Táchira, na estreia da Libertadores, é a mesma coisa. Como eu disse, ninguém tem obrigação de ganhar clássico, né? Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo, como teremos no domingo aí. A obrigação de ganhar ninguém tem, são duas equipes fortes, né? Mas... Que jogue melhor, né? Que apresente um bom futebol. É isso que o torcedor quer ver. Pra mim, acendeu o sinal de alerta. Os torcedores já estão fazendo protesto lá na Vila Belmiro. Porque em questão da Libertadores, se o Santos jogar dessa maneira contra os times da Libertadores, o próprio Cerro do Paraguai, vai ser muito difícil o Santos se classificar. Bom, o Cerro que... Se manter na Libertadores da América. Da Libertadores, o Cerro que na primeira rodada venceu o Colo-Colo por 5-2. Só isso ele fez. Aí eu não sei se o Cerro que é bom ou se é o Colo-Colo que é ruim. Os dois que são péssimos. Meio-dia mais 34 minutos, vamos subir a serra e falar agora as coisas do Palmeiras, o Alviverde de Palestra Itália. Aliás... Palestra Itália não, né? As ruínas de Palestra Itália, né? O Coliseu. O Palmeiras, o Alviverde das ruínas de Palestra Itália. Porque, olha, meu amigo... Na Itália a gente vê, né, David? A gente que estuda história, o Júlio também sabe que tem muitas ruínas lá, né? Como o Coliseu, como o Júlio bem destacou. Não precisa viajar até a Itália, só você ir na rua Turiaçu ali que você vai ver as ruínas. Mas falando do outro parque, o que é que tem lá no local do estádio do outro parque lá? No Parque São Jorge tem o Alfredo Schuring. Não, sim, que é uma realidade. Itaquera. Não, eu tô falando do parque, não do outro terreno. De parque para parque. Se você for comparar o Parque São Jorge e o Parque Antártica, o Parque São Jorge ainda tá de pé. O Antártica está em ruínas. E o pior, os caras... está sendo reformado, E o pior, não. E o pior, os caras se matando. Mas está sendo reformado, as obras estão ali. Está sendo demolido. Não, só foi destruído por enquanto. Está sendo demolido. Mas alguma coisa está sendo feita. Tá. E ali em Itaquera, o que está sendo feito? O que tem em Itaquera?
uma vaga. Bom, propriamente eu quero lembrar os senhores que o noticiário aqui é o Palmeiras, tá? O Corinthians fica Não, só comparando, lembrando. Né? Você falou aí do Não, estádio eu do Palmeiras falei que as tá em ruínas do Em nenhum momento eu citei o rival. Não, eu tudo falei bem, as mas ruínas de Palestra O Itália. estádio do Palmeiras está em ruínas. E o que tem no terreno do Corinthians... Mas eu não Uma estou falando do Corinthians, eu estou falando das ruínas do Eu Palestra estou falando Itália. do Corinthians. Ah, então, mas quem é o apresentador aqui, o âncora, sou eu. Então eu estou falando hora e vez do Palmeiras. Então siga o programa. Agora, se o senhor quiser comentar o Corinthians, não tem problema. No final do programa o senhor volta e só comenta o Corinthians, Não, pode siga ser? o programa. Pode, Então tá. vamos seguir. Bom, na academia de futebol, ontem o técnico... Aliás, ontem não, no domingo, né? Porque ontem o Palmeiras folgou. No domingo, o Luiz Felipe Scolari, mais uma vez, fez um apelo. Solta pra gente aí, Fran, o apelo de Luiz Felipe Scolari após a partida diante do Mogi Mirim. Precisamos de mais alguém para dar uma ajudazinha ao Kleber, já que não dá, a gente não pode cobrar, e eu não quero que o torcedor cobre do Max, do Adriano, do Patrick, do Vinícius, do Jean. Esses meninos não podem ser cobrados. Então os outros que têm um pouquinho mais de experiência, e nós precisamos de um jogador mais experiente lá na frente junto com o Kleber, para quê? Que a defesa adversária sinta que tem mais alguém ali que saiba fazer gol, e aí fazendo esses gols a gente desafoga sempre, porque a nossa defesa está muito bem posicionada. Tá aí, este é o técnico Luiz Felipe Scolari. Antes dos comentários do Júlio e do David, Palmeiras não terá força máxima para a estreia da Copa do Brasil amanhã à noite contra o Comercial do Piauí. O técnico Luiz Felipe Scolari definiu que 3 titulares serão poupados da viagem: o zagueiro Thiago Heleno, meu Deus, o volante Marcos Assunção e o atacante Luan. Em compensação, o jovem centroavante Miguel foi selecionado recentemente para Agora os treinos vai. com os profissionais e está relacionado, assim como o meia Valdívia, que voltou aos gramados no último domingo. Com a decisão da comissão técnica divulgada após o treino de hoje na Academia de Futebol, Thiago Heleno, Marcos Assunção e Luan ganharam a chance de trabalhar exclusivamente para a próxima rodada no Campeonato Paulista, quando o Palmeiras tem pela frente o clássico contra o São Paulo. Joga no Morumbi ou no Pacaembu? Morumbi. Joga no Mando de São Paulo. Então tá. Porque foi divulgada aqui a tabela Palmeiras e São Paulo. É São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Então tá. Já no compromisso em Teresina, Maurício Ramos deve assumir a vaga ao lado de Danilo. No meio campo, Chico é o favorito para fazer dupla de volantes com Márcio Araújo. E por fim, Adriano e o próprio Miguel podem aparecer no ataque ao lado de Kleber. Durante a reapresentação ontem, a comissão técnica alviverde havia anunciado que Marcos e Deola estavam vetados para a estreia da Copa do Brasil. Portanto, Bruno e Alemão foram relacionados para a meta. Bom, quem viajou para o Piauí? No gol, o Bruno e o Alemão. Os laterais, Cicinho, Gabriel Silva e Rivaldo. Zagueiros, Leandro Amaro, Danilo e Maurício Ramos. Volantes, Chico, Márcio Araújo e João Vitor. Meias, Tinga, Valdívia e Patrick. Os atacantes, Vinícius, Miguel, Kleber, Max Santos e Adriano. Bom, das duas uma. O Palmeiras acredita que mesmo com jogadores não considerados titulares, por exemplo, Marcos Assunção ficando, enfim, mesmo com esse time o Palmeiras entende que é mais time que o Comercial e elimina o jogo da volta. Olha o Asa, hein? Olha o Asa. Ou o Palmeiras não tem elenco. Porque é complicado. Bom, para as posições que não foram levadas, né, o Marcos Assunção, o Thiago Heleno, o zagueiro também, e o Luan, o Palmeiras tem peças de reposições. Né? Para jogar contra o Comercial, o Palmeiras tem peças de reposições. Aí você pode colocar um Michael Jackson, né, um Max Pardalzinho. Palmeiras também pensava que ganhava do Asa de Arapiraca e deu no que deu, né? Bom, tudo bem, mas um raio dificilmente cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas há controvérsias. Respeito ao Comercial do Piauí, sem dúvida, mas respeito não quer dizer que não chegue lá e faça gols. O Palmeiras, para mim, é o favorito. Elimina o jogo de volta, né, o jogo no estádio Alberto Silva, né, na capital do Piauí, Teresina. No mesmo em que o Palmeiras jogou no ano passado contra o Flamengo do Piauí. E Palmeiras, sem dúvida, é o amplo favorito. Então são só 3 jogadores. E
jogadores aí que entram no lugar que dá para suprir a ausência desses jogadores que não vão jogar, sem dúvida nenhuma. Um Chico, um João Vitor ali no meio, atrás também bem tranquilo, e na frente um Max Pardalzinho ou Michael Jackson, que para mim é o favorito para entrar aí, ou até o Miguel como centroavante fazendo o teste. Mas o Miguel eu ainda vejo que é um jogador fraco, né, ainda para estar jogando. Não seria só um teste para o jogo da Copa do Brasil, mas para a continuar na Copa do Brasil, né, enfrentando equipes mais fortes, e aí o Paulista e o Campeonato Brasileiro. Então o Miguel ainda para mim é um jogador fraco. Bom, maravilha, vamos mudar então de centro de treinamentos, vamos pular o muro e falar agora as coisas do tricolor, o São Paulo Futebol Clube. Dois momentos distintos do São Paulo. Por parte dos jogadores, a tranquilidade. Afinal de contas, o São Paulo descobriu aí no Lucas a salvação da lavoura. E vamos começar então o boletim do São Paulo ouvindo o Lucas, jogador do São Paulo, que quer resgatar a alegria dos demais jogadores em jogar futebol. Para ele, acima de tudo, a alegria em jogar é mais importante. Pois é, eu cheguei pra fazer isso, pra tornar o jogo do São Paulo alegre, um futebol bonito, pra cima, sempre em direção ao gol, né? E a minha proposta de jogo é essa: eu pego na bola e eu quero encantar a todos e me divertir jogando futebol. Tá aí. Bom, com relação ao Lucas, o Júlio, rapidamente, essa alegria em jogar futebol, você acredita que falta ainda no futebol brasileiro e dentro do time de São Paulo ou não? Não, dentro do time de São Paulo falta, só que o torcedor do São Paulo e a diretoria do São Paulo tem que ir com calma. O Lucas não vai salvar o São Paulo, o Lucas não é o salvador da pátria do São Paulo e não vai solucionar todos os problemas do time. O Lucas não joga sozinho, ele é um bom jogador, faz a diferença, mas o São Paulo tem que tomar cuidado, tem algumas limitações ainda. Bom, com relação ao clássico de domingo, até nós falamos há pouco aí do Palmeiras, o meia Rivaldo está pronto para voltar ao time do São Paulo, depois de se destacar, ou melhor, de desfalcar a equipe por 2 rodadas. Em função de dores na coxa direita, o jogador retornou às atividades com o restante do grupo na reapresentação do elenco hoje pela manhã. Porém, mesmo pronto para atuar, o camisa 10 ainda não tem presença garantida na escalação do São Paulo para o clássico diante do Palmeiras no Morumbi. O técnico Carpegiani gostou da movimentação do time na vitória contra o Bragantino e pode repetir a mesma escalação. Além de Rivaldo, o treinador tem também outras opções para a vaga. Rodrigo Souto está recuperado de um incômodo na coxa direita, também voltou aos trabalhos, mas ainda será acompanhado de perto durante a semana. O volante é outro que corre o risco de ficar fora da equipe, já que o substituto Casemiro deu conta do recado. Mais uma novidade é o retorno de Júnior César, que se recuperou de uma cirurgia no tendão de Aquiles no pé esquerdo. Depois de 5 meses, pode retornar à lateral esquerda. Desta forma, o único problema é Fernandão, que vinha ficando na reserva do São Paulo. O atacante ficou no refis, em reabilitação, numa tendinite no adutor da coxa esquerda. Eu fico imaginando como será o duelo, de Rivaldo com o Palmeiras. Haja vista que o Rivaldo pediu para voltar ao Palmeiras e o Felipão vetou. Vocês acreditam que o Rivaldo pode ser o diferencial? Vai trabalhar essa semana com tudo para jogar contra o Palmeiras no domingo? Se entrar no jogo, sim, né? Porque o Lucas é que vem dando essa velocidade. Se conseguir entrar, né? Então é complicado. Primeiro tem que conquistar a titularidade. O Marcelinho, o Paraíba, não vinha jogando na equipe São Paulo, não vinha tendo as oportunidades e foi de volta ao esporte. 2 anos de contrato, está de volta ao Leão da Ilha. Então, se o Rivaldo não estiver contente, volte para o Santa Cruz. Santa Cruz está de portas abertas novamente para o Rivaldo. Mas é isso, a questão é ele conseguir novamente retomar a titularidade da equipe de São Paulo, que hoje é bastante difícil. Com o Lucas dando essa velocidade e jogando muito. Para mim, hoje o Rivaldo é reserva na equipe de São Paulo. Até pela velocidade que a equipe vem imprimindo, vem jogando nos últimos jogos, o Rivaldo é reserva. Você falou aí do Rodrigo Souto, que está prestes a voltar. Para mim também é reserva. O Casemiro é muito mais jogador do que o Rodrigo Souto. Bom, senhores, ontem a CBF reconheceu o Flamengo como campeão brasileiro de 87, ao lado do Sport Recife. Com isso,
a Taça das Bolinhas, que foi ao São Paulo, teria que ser entregue ao Flamengo. Aí eu queria a sua opinião, Júlio, e a sua opinião, David, sobre o reconhecimento